Débora, a gente acabou de ter uma experiência aí de 2 vidas passadas. Você falou que você não acredita que são vidas suas. Não. Mas você sente... São vidas minhas, Sim. Débora, não necessariamente outras encarnações. Sim, pois é, muito bem, é bom que você esclareceu. E você sente que as histórias já estão prontas? Sim, a história existe, de algum jeito. Ou seja, você já fez várias, inclusive outras que não são essas, e as histórias sempre... Eu tive a impressão que estão prontas, ou seja, você não está criando ao longo do... Não, até porque hoje na primeira, que foi na ilha, de repente começou a aparecer um monte de coisa que tu não estava falando, tu não estava perguntando, e as coisas foram vindo, e não sei exatamente porquê. Né? Ou seja, a história estava lá já. Tu não me disse assim, agora vê o quê? Não, foi vindo. E você teve experiências envolvendo no dia a dia, quando você tem me contado uma história envolvendo a Itália. Sim. Me conta um pouco dessa história envolvendo a Itália. O que acontece, né? Às vezes, por exemplo, eu tenho facilidade de entrar em transe, né? Então, eu consigo, se eu relaxar e tal, eu consigo estar num lugar, por exemplo, nessa sala, e como se fosse jogar por cima uma camada Matrix de um lugar que eu gosto muito, porque normalmente lugares que eu gosto muito, eu sei detalhes, né? Então, assim, ir para Florença, por exemplo. Só que, para mim, o mais interessante é que quando eu começo a ver, eu não sei num primeiro momento o que é. Da última vez que eu fiz isso, eu comecei a ver uns relevos em bronze e umas figuras. E aí eu fiquei assim, mas onde será que é isso e tal? E aquilo passou, mas estava super bonito, então eu aproveitei e tal, saí de Florença. E aí depois eu fui pesquisar, né? Onde é que eu, de fato, tinha visto aquilo ou não. E aí, o que eu achava que tinha sido na beira de uma fonte ou qualquer coisa do gênero, quando eu fui checar, enfim, minhas experiências anteriores, né, conscientes, tinha a ver com as portas de bronze que tem no batistério, que tem lá, né? Então, assim, tem essa coisa do vai e volta e 2 camadas sobrepostas. Agora, essas 2 que foram hoje aqui, a da ilha, eu, enfim, não tinha passado por uma experiência parecida. E essa do hominídeo é a 3ª vez que eu entro nesse corpo, né? E cada vez está mais intenso, confortável. Está cada vez mais tranquilo ficar dentro daquele corpo, assim. O sair dele, inclusive, é mais difícil do que ficar nele, assim. É bem legal. E você tem uma conexão estranha com a Itália, né? Tem. Que falar um pouco do que foi sua experiência com o Fórum Romano, que é coisa que as pessoas místicas falariam que é vida passada. Né? Então, sim. Tu estava te referindo a isso, ok. Essa é uma história engraçada, assim, engraçadinha. A primeira vez que eu estive na Itália está fazendo 20 anos. E eu fui a Roma, a primeira cidade que eu fui foi Roma. E eu sempre quis ir para a Itália, tinha um sonho de ir para lá e tal. E aí, quando eu consegui juntar grana e tal, fui para a Itália. E aí, primeiro ou segundo dia que eu tô lá, eu resolvi visitar o Fórum Romano. E aí eu fui caminhando pelo Fórum Romano e, de repente, eu morei aqui. E aí eu continuei andando. E aí eu achei a casa que eu morava. E aí eu, como assim? Né? E era um lugar chamado Casa das Vestais. Por que isso? Não sei. Eu conhecia a planta do Fórum Romano? Não tinha estudado o suficiente para isso. Mas sim, isso de fato aconteceu. Isso foi uma das coisas inexplicáveis que já aconteceu comigo. Agora, a gente tem que... As pessoas falam assim que isso seriam provas de vidas passadas. Na verdade, bem, seriam provas que talvez, no máximo, você tenha acesso à informação hoje que você não teria acesso antes. E eu não tenho como dizer que nunca tinha visto, ou enfim, qual era o significado, e eu poderia ter parado em qualquer outra casa que não fosse aquela, né? Então, assim, eu não consigo dar um significado esotérico para isso. Foi algum mecanismo meu. E para mim o importante é que foi super legal, a sensação foi muito boa. Então, para mim, eu prefiro me fixar na sensação, que nem a sensação de entrar no corpo do hominídeo é fantástica. Assim, trocar de corpo é um negócio fantástico. E dá para fazer isso, né? A mente permite fazer isso. Então, para mim, o grande ponto é esse, é aproveitar a experiência, não ficar botando pergunta, buscando prova e tal. Porque a gente tem que parar, quando a gente vai trabalhar com hipnose, é parar com essa ideia de Sherlock Holmes, né? De querer descobrir, querer... Não vai ajudar em nada. Inclusive, eu tenho a teoria de que a gente nunca vai conseguir provar a vida passada.
Por quê? Porque se eu consigo achar as provas para confirmar, significa que você teria tido acesso a essas mesmas provas antes para criar. Para criar a história. O importante é saber que você adora ter as experiências. Exatamente. Muito obrigado por ter topado. Eu que agradeço. Espero ter gostado desse vídeo. Gostou desse vídeo? Clique no gostei, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima.